Olá, prezados irmãos, paz do Senhor. Aqui é o pastor Daladier Lima. Excepcionalmente, hoje estamos fazendo essa live na sexta-feira. Normalmente fazemos às quartas ou quintas, mas houve uma semana bem imprensada em virtude dos feriados e uma série de outras programações e o tempo comprimiu um pouquinho, né? Hoje nós estamos com uma lição muito interessante, né, que tem por título O Poder do Alto contra as Hostes da Maldade. O professor que já leu a essa altura, não é novidade mais para o professor dedicado, o conteúdo da lição, ele poderá apenas aproveitar aqui algumas observações que eu julgo interessantes. A nossa lição de hoje, ela não oferece dificuldade, né, mas ela tem alguns pontos meio contraditórios. O professor que veio estudando aí, que está analisando já há algum tempo, sentiu essas dificuldades certamente, né? A pessoa que tem hábito de ler, ao pegar um texto de uma lição que traz esse tipo de dificuldade, sabe analisar e sabe entender e procurar, obviamente, ações para ultrapassar essas dificuldades, né? Trazendo o melhor para os alunos. Não precisa fazer um cavalo de batalha e, por conta dessas dificuldades, atrapalhar a aula a ponto de comprometer o andamento do fluxo da aula, né? De forma alguma. Então, essa lição, se você tiver a oportunidade de ler e de acompanhar aqui o nosso comentário, você vai ver algumas dessas dificuldades. Então, como dizíamos, nós chegamos à 10ª lição, e essa 10ª lição ela vem desenvolvendo o assunto sobre batalha espiritual, e hoje nós chegamos a um ponto que fala sobre o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, como queiram, né? Como um revestimento para o crente fazer frente aos ataques malignos. Ele terá, pelo menos do ponto de vista do comentarista, maior habilidade para expulsar demônios, para exercer prodígios e maravilhas e, com isso, atacar o reino das trevas. Eu acredito que não é bem assim, mas daqui a pouco a gente conversa um pouquinho sobre isso. Esse vídeo ele vai ser transmitido via Facebook. Nós vamos depois fazer o download dele e enviar para o YouTube, para o nosso canal. E do YouTube nós vamos referenciar no post do nosso blog. Nosso blog já está com o post disponível. Eu sugiro que você não vá lá agora, porque aí vai ficar difícil para você acompanhar. Ler e acompanhar aqui o vídeo vai ficar complicado. Então você primeiro assiste aqui o vídeo, põe aí nos comentários eventuais questionamentos e depois a gente disponibiliza para você. Depois você vai lá no texto e aí junta uma coisa com a outra. Ok? No texto do nosso blog nós colocamos o conteúdo da lição em azul e tecemos comentários em preto. E essa medida visa facilitar a sequência, para que você não tenha que sair do comentário para ir pegar a lição e depois retornar para o comentário. Então no próprio comentário já está o conteúdo da lição e nós entremeamos com as nossas colocações. Está aqui o Eduardo Juvenal, Pai do Senhor querido, Deus continue te abençoando. Parabéns aí pelo esforço de sempre trazer novidades para a EBD aí em Igaraçu Centro. Nós estimulamos a outros dirigentes que também possam se esforçar. A escola dominical ela sofre de alguns problemas. Primeiro, temos poucos líderes na escola dominical, isso é uma realidade do Brasil, de norte a sul. Eu não estou setorizando nenhuma igreja, ou esse é aquele ministério, essa é aquela convenção, não. É uma realidade brasileira. As lideranças não vêm à escola dominical a menos que sejam convidadas. Isso é um pecado gravíssimo, né? Mas é assim. E por conta dessa ausência, muitos irmãos têm sentido também no direito de se ausentar da escola dominical. Então arruma inúmeras programações, tem o joguinho de futebol na manhã, tem a praia, tem a visita aos amigos, tem dormir até mais tarde e acaba prejudicando a escola bíblica dominical. Isso é muito ruim, porque uma igreja que não aprende é uma igreja que não tem a habilidade para confrontar exatamente os atores desta batalha espiritual.
Nós vimos ao longo desta semana inúmeros ataques, das mais diversas formas, não vamos nem adentrar diretamente, podemos até citá-los mais adiante, mas colateralmente. Né? E tudo isso, gente, é fruto de uma igreja muitas vezes despreparada para revidar esses ataques da maneira adequada. Né? E não precisa partir para as ruas, fazer passeata, etc., se a gente já puder. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante na lição. Atuar ensinando a palavra de Deus para as pessoas, já estamos atuando contra as obras das trevas, porque elas se tornaram ineficientes diante do esclarecimento da palavra de Deus. Agora, será que nós estamos conseguindo isso? Aí a gente vai discutir um pouquinho mais adiante. Tá certo? Texto hora da nossa lição. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Aqui nós temos um dos primeiros problemas da lição. É que o comentarista ele enfatiza bastante essa questão de que o crente deve ser batizado no Espírito Santo para ter poder para expulsar demônios, desfazer as obras das trevas, etc. Isso traz um problema seríssimo, e eu advirto aos professores que estarão diante das classes, de repente estiverem assistindo a essa Facebook Live, que não embarquem nessa onda. Qualquer crente em Cristo Jesus, que foi verdadeiramente nascido de novo, um salvo, se tornou um salvo na pessoa bendita de Jesus, tem poder para expulsar demônios. Qualquer crente, seja ele batizado ou não. O próprio texto, gente, né, ele traz a própria Bíblia, ela traz esse argumento. Em Marcos capítulo 16, versículo 17, Jesus diz: esses sinais seguirão os que crerem. Aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberão alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Essa sequência de promessas, que eu chamo de promessas latentes, né, se cumpririam na vida dos que crescem, e não daqueles que fossem batizados no Espírito Santo. Nada contra ser batizado no Espírito Santo, eu só estou preocupado com a associação. Ora, quem tem poder para expulsar demônio? Quem é batizado no Espírito Santo. Não é bem assim. A igreja, ela viu inúmeras pessoas pregarem, fazerem coisas tremendas, e não era batizado no Espírito Santo. Nós temos o próprio caso do Filipe, nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Eu estou só antecipando aqui rapidamente para fim de compreensão do meu argumento. Provavelmente não era batizado no Espírito Santo. E aí ele pregou para muita gente e ninguém foi batizado, até que chamaram Pedro e João, conforme o texto que vamos ler mais adiante, o texto bíblico em classe, e eles impuseram as mãos e as pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Então esse é o primeiro problema que eu enxergo aqui nessa lição, e o professor ele tem que ter muita habilidade para fazer essa colocação dentro dos alunos. Não precisa desmerecer o comentarista, como eu acredito não estou desmerecendo, é apenas a expressão do ponto de vista lógico. Lógico por quê? Porque está nos textos. Lucas capítulo 9, versículo 1, Jesus enviou seus discípulos, e eles não eram batizados no Espírito Santo ainda, para expulsar demônios. Está aí capítulo 9, versículo 1, capítulo 10, versículo 1, versículo 17. Tá certo? Nós temos também os discípulos falando a Jesus em Marcos 9, 38 e Lucas 9, 49, sobre um homem que não era nem apóstolo e estava expulsando demônios, e eles se sentiram dessa realidade. Olha, tem um homem aí que não é dos nossos e está expulsando demônios em teu nome. E Jesus disse: olha, que bom, né? Graças a Deus que ele está expulsando em meu nome, né? E quem comigo ajunta não espalha. Pronto, simples assim, tá certo? Lá em Lucas 10, nós temos o Senhor Jesus enviando 70 homens, de 2 em 2, para expulsar demônios, entre outras coisas. A prioridade não era expulsar demônios, a prioridade era pregar a palavra. A expulsão de demônios é uma consequência da pregação do Evangelho. Nisso, o comentarista acertou, muito bem, tá certo? Então, tire isso da cabeça, tá certo? Todo crente em Cristo Jesus tem poder para expulsar demônios em nome de Jesus. Não tem poder para expulsar demônios em seu nome.
ou em nome das suas próprias forças, das suas conveniências, daquilo que cria a sua cosmovisão. Ele tem poder em nome de Jesus. Se é salvo, se tem certeza da sua salvação, se está com o Espírito Santo habitando dentro dele, tem poder para expulsar o demônio, seja batizado ou não. Tá certo? No Antigo Testamento, eu citei até esse caso aqui, o próprio Davi, ele expulsava demônios de Saul e não era batizado no Espírito Santo. E fazia isso com música. Tá certo? Obviamente não era essa música que temos hoje, né? Gospelizada, uma música comercial, pasteurizada. É uma música que agrada a Deus e que traz poder do céu para a terra. Tá bom? E aí alguém pode perguntar a essa altura do meu argumento, para que o revestimento então? O revestimento, ele fala de ímpeto, de desassombro, de impulsionamento. A igreja de Jerusalém, quando foi batizada no Espírito Santo, eles não podiam ficar calados, os crentes ali não podiam ficar calados, não podiam ficar parados, não podiam ficar inertes. Todos eles estavam impulsionados e se sentiram impelidos pelo Espírito Santo após aquele revestimento. Tá certo? Então nós temos que colocar em evidência esses pontos que são fundamentais para nós entendermos a lição nessa introdução aqui a partir do texto áureo. Tá certo? Digo mais, pregação do Evangelho, isso aqui eu vou enfatizar, já citei há poucos instantes, tá certo? Temos que esses sinais se seguirão aos que crerem. Nós vamos pregando e os sinais vão acontecendo, tá certo? Se os sinais não acontecem hoje, por algum motivo ou outro, aí é uma outra discussão, tá certo? Temos aqui a leitura diária, eu coloquei um quadrinho, né, como sempre fazemos, dentro do comentário, né, estilizadozinho para que você possa replicar aí para os teus alunos, tá certo? E nessa leitura diária tem entre os versículos recomendados, lá na sexta-feira, nós temos a questão dos exorcistas, que confundiam o nome de Jesus ou o poder que Cristo tinha com fórmulas mágicas, né? E isso é um perigo terrível, gente. Tá certo? Confundir o Evangelho com fórmulas, com frases de efeito, com palavras de efeito, isso é muito prejudicial ao Evangelho. Expulsar demônios não é tarefa para mercadores da fé. Nós temos muito teatro, muita encenação e também muito engodo. Já foi descoberto N casos, eu não quero relatar aqui, mas se vocês quiserem pesquisar, vocês vão descobrir N casos de pessoas contratadas como endemoniados para serem expulsos em determinadas igrejas, né, para que o pastor possa afetar poder, possa dizer que aquela igreja expulsa demônios. Nós temos a difusão de palavras certas, de fórmulas mágicas, de frases em latim que supostamente teriam poder para expulsar demônios ou em qualquer outra língua bíblica, né? E nós temos o relato de simples pessoas que dizem ao possesso, sai, e o demônio vai embora. Não existe uma forma, sai em nome de Jesus por causa disso, disso, não. Sai em nome de Jesus ou sai e o demônio vai embora. O que importa não é o que se diz, é a autoridade de quem diz. Se está cheio de Deus, né, o demônio vai embora, não tem jeito, tá certo? Não há como a gente pensar de outra forma. Quero agradecer aqui ao Naate Gomes, ao Gleibson Gomes, não é, que está aqui nos saudando, a várias outras pessoas que estão aqui nos assistindo. Que Deus continue abençoando a todos. Eu ressalto que essa transmissão está sendo feita de maneira excepcional nesta sexta-feira, visto que não podemos fazer aí nem na quarta nem na quinta, tá certo? Por outro lado, meus amados irmãos, ainda dentro desse texto de Atos 19, 13 a 16, os exorcistas de Éfeso confundiu o nome de Jesus com fórmulas mágicas, lá a leitura recomendada da sexta. Nós não somos exorcistas profissionais. Os católicos, a Igreja Católica tem exorcistas profissionais, padres escolhidos, vocacionados, diretamente comissionados pela Cúria Romana para serem exorcistas. Se vocês colocarem aí no Google, vocês vão encontrar. Eu até mencionei aqui um link para que vocês possam dar uma pesquisada sobre isso, né? Nós entendemos que o cristão não deve estar procurando onde expulsar demônios, assim como não deve estar procurando onde curar enfermos, né? Nós não fomos chamados para isso, né? Essas coisas acontecem por consequência, volto a dizer, da pregação do Evangelho, né? Nós precisamos
anunciar o reino de Deus para milhões de pessoas que precisam ser ganhas para Cristo, tá certo? E em consequência desse trabalho, demônios são expulsos, enfermos são curados, tá certo? E eu quero alertar os irmãos aqui que ninguém deve ir expulsar um demônio sem a direção de Deus, porque você pode resultar envergonhado, tá certo? É preciso ter muito cuidado, tá certo? Nós, dia desses, há um tempo atrás, nós estávamos dormindo aqui, era madrugada, e chega uma moça aqui aflita na minha casa, batendo palma, é aqui que mora o pastor da Ladeira, sim, é aqui que mora. E nós atendemos com certo receio, era tarde da noite, acho que umas 2 ou 3 horas, não me lembro exatamente que horas eram. E a moça estava aflita porque a sua mãe, segundo as palavras dela, estava endemoniada em casa, estava possessa, quebrando tudo e fazendo um alarido terrível. E essa moça nos convidava a ir à sua casa para expulsar o demônio. Nós oramos aqui, eu chamei a minha esposa, ela ainda estava lá do lado de fora do portão, isso rapidamente, né, em poucos minutos, e nós começamos a conversar internamente aqui dentro de casa, e aí nós sentimos de Deus a direção de ir, né, e fomos, por misericórdia de Deus, tudo foi resolvido, né, mas eu não estava procurando onde tinha um endemoniado para ir expulsar, tá certo? Acho que ninguém deve ter essa preocupação, nós não somos exorcistas profissionais, tá certo? Devemos estar muito mais preocupados com a pregação, o ensino da palavra de Deus, que vai trazer profilaxia, né? Eu digo sempre que a expulsão de demônios é cuidar da doença, é a cirurgia, né? É aquele quadro complicado. O demônio está lá instalado e você tem que extraí-lo, tem que expulsá-lo, né? É muito melhor você trabalhar vacinando os ouvintes, ou pelo ensino da palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus, pela preocupação com a conversão de almas, tá certo? E nisso, né, nós estaremos livrando as pessoas de uma possessão. E aí nós temos que nos preocupar com esse mister, tá certo? Que foi o principal chamado da Igreja do Senhor Jesus. A nossa lição está baseada, o texto bíblico está baseado em Atos capítulo 8, versículos 5 ao 13, 18 ao 21, que conta a história de Filipe em Samaria, não é? A sua pregação anunciando a Cristo no primeiro nível, né, da chamada no segundo nível, aliás, né, da ordem de Cristo, o comissionamento de Marcos 16 e 15. Semias testemunha, Atos, né, tanto em Jerusalém, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Né? O comentarista foi muito feliz ao ressaltar que Jesus tinha dito que não pregasse aos samaritanos no primeiro momento, mas no momento da sua assunção, ele disse aos discípulos que eles deveriam ir pregar em Samaria, nesse segundo nível. Né? O primeiro nível era Jerusalém, Judéia, todo o território, né? E Samaria. Naquele tempo, Samaria era uma província romana, né? Era parte de uma província romana que abrangia toda a Palestina. Né? E era, como nós vamos ver um pouquinho mais adiante, havia ali uma rivalidade. Né? Mas isso não foi motivo para que o evangelho não fosse pregado ali. Muito pelo contrário, o próprio Jesus tinha inaugurado a pregação numa aldeia samaritana chamada Sicar, como os irmãos já devem ter lido na célebre história da mulher samaritana. Ok? Então, vamos seguindo. Objetivo geral, deixar claro que precisamos do poder do alto para vencer as hostes da maldade. Já falamos lá em cima que é um caminho preocupante, mas vamos deixar por enquanto, né, aqui de lado, e daqui a pouco a gente aborda diretamente isso aí. Tá certo? Objetivos específicos. 3. Explicar o contexto histórico de Samaria. É importantíssimo que o professor saiba por que Samaria se tornou uma área rival dentro de Israel. Tá certo? É preciso que você remonte lá, né, a história de Roboão e os outros fatos que aconteceram a seguir. Nós vamos abordá-los daqui um pouquinho, pretendemos te ajudar, trouxemos mapas, trouxemos muito material para ajudar você aí nessa explicação do contexto histórico de Samaria. Se depender da gente, você não vai só sobrar, não vai faltar conteúdo, tá certo? Segundo, expor o evangelho entre os samaritanos e mostrar Filipe em Samaria e Simão Mágico, ou seja, duas personagens que serão confrontadas
cada um a seu modo, tá certo? Nós vamos pular a introdução, o texto está bem claro, não precisa da gente detalhar muita coisa, né? Aquilo que está muito claro na lição a gente passa, não significa que você não deva abordar, é justo o contrário, não significa que você não deve perder tempo aqui agora, né, e focar em outras coisas para poder fazer o recheio do conteúdo da tua lição e mostrar para os teus alunos. Pode falar da introdução, tá certo? Sempre falamos aqui do risco que o professor corre de estar lendo a lição dentro dos alunos. Essa leitura tem que ser feita em casa e você tem que sublinhar os pontos importantes, adicionar as informações que não estiver na lição porventura, né, e trazer para os seus alunos. Infelizmente, professores ficam lendo a lição todinha para os alunos, que se torna uma aula maçante, cansativa, e os alunos acabam desistindo da tua aula e desaparecendo, e você não sabe por quê. Quem sabe é isso. Então, atine, abra os seus olhos, porque as pessoas todas, de qualquer faixa etária, gostam de aulas dinâmicas, tá certo? Não se engane, né? As irmãzinhas ali da cabeça branca, senhoras, avós, né, gostam de aula dinâmica. Pode ser que precise de um ritmo um pouco mais lento do que um jovem, porque elas têm um nível de compreensão um pouco mais lento, dado, né, a sua mente, né, desgastada pelo tempo. Não significa que sejam deficientes, não é essa a ideia. Tá certo? Significa que elas têm um raciocínio um pouco mais lento em virtude da idade. Uma criança pega as coisas no estalo e as pessoas mais velhas demoram um pouco mais. Isso aí não é menosprezo, é ciência, é dia a dia. Tá certo? Mas mesmo assim gostam de aulas dinâmicas. Aulas com gráfico, aula com recursos multimídia, tá certo? Não tem quem não goste, gente. Duvido, tá certo? Contexto histórico de Samaria. O comentarista vai falando a partir do cativeiro de Israel, né, quando o povo foi levado para a Síria e foi colocado pessoas em seu lugar. Pessoas de outras nações, habitantes de outras nações, foram trazidos a Israel, ao território de Samaria, e colocados naquela região, para preencher aquela lacuna e enfraquecer o poder, né, evitar a rebelião. Se o povo vem de fora de outras nações e está desarticulado para poder se rebelar contra o poder assírio, era uma tática de guerra, por sinal muito eficiente, que eles faziam, e pegavam os judeus e levavam para outro lugar, e trocavam os povos. E isso trouxe mistura, porque o povo veio com seus costumes, com seus deuses, etc. Porém, essa rivalidade não nasceu aí. Tá certo? Nós trouxemos aqui que as raízes históricas do problema, né? Essa cisma aconteceu exatamente com Roboão. Tá certo? Não esqueça de mencionar isso para os seus alunos. O Roboão foi o rei que sucedeu a Salomão, era filho de Salomão. Salomão deixou ele para ser o herdeiro, porém quando ele assumiu, o que é que acontece? Nós tínhamos um reino opulento, rico, muito cheio de palácios suntuosos, tinha o palácio do rei, tinha o templo, tinha uma série de edificações que precisavam ser mantidas. E às vezes a gente vai construir uma coisa assim bem grande, eu já vi gente construindo casas enormes, e depois estão às voltas como mantê-las. Né? Precisa limpar, precisa pintar, precisa de uma série de manutenções, e quando a gente vai construir, precisa pensar nisso. Né? Não basta construir, você tem que pensar na manutenção, senão fica um elefante branco para ser mantido. Tá certo? Como esses estádios da Copa, que foram construídos naquele oba-oba das competições, e hoje é uma dor de cabeça para os gestores, porque tem que arrumar evento em grande quantidade e com a grande quantidade de pessoas, isso não se faz todo dia, para poder manter, né, os custos dos estádios. E aí aconteceu exatamente isso no tempo de Salomão. Era um homem chamado por Deus, mas de alguma maneira perdeu a mão e o povo estava sufocado. E aí Roboão vai a Siquém, que até então era um só país, para tentar angariar apoio dos líderes do norte, das tribos do norte, para o seu reino. E a condição que esses líderes ofereceram, foi que fossem diminuídos os impostos. E aí Roboão consultou duas categorias de pessoas. Os meninos mimados do palácio, que haviam sido criados com ele, que não sabiam o que é dar um dia de trabalho a alguém, viviam das benesses, aproveitando apenas o usufruto, né, do que se arrecadava, e os anciãos. Os anciãos aconselharam que o rei ouvisse o povo e aliviasse a carga tributária. Os jovens
Muito pelo contrário, disseram, olha, nós vamos apertar o cerco, nós vamos endurecer as regras do jogo, né, para que haja mais dinheiro disponível ainda. E quando Roboão cientificou aqueles líderes que essa era a sua posição, eles simplesmente deram de ombros e disseram, que temos nós com a casa de Davi? E aí Jeroboão já estava entre eles, era um homem astuto, que tinha entrado num litígio com Salomão tempos atrás, e tinha fugido para o Egito, tinha retornado a convite desses líderes, e no momento que ele retorna está acontecendo essa querela. E quando há esse distanciamento, ele se coloca, o povo reconhece, e ele assume o reino do norte. Quando ele assumiu o reino do norte, para evitar que o povo fosse a Jerusalém adorar, e portanto mantivesse aquele vínculo, na verdade o vínculo já existia, ele criou 2 bezerros de ouro, botou um em Dan e o outro em Betel. E aí esses 2 bezerros de ouro se tornaram fontes de idolatria em Israel. E daí começou a cisma, né? Posteriormente foi construído um templo no Monte Gerizim para rivalizar com o templo de Jerusalém. E aí os samaritanos se distanciaram cada vez mais, tá certo? O reino de Israel se caracterizou por ser um reino extremamente ímpio, tá certo? Salvo engano, eu li isso em algum lugar, não estou conseguindo me lembrar agora onde, mudou de mãos 9 vezes, mãos de famílias diferentes, né? Enquanto Judá permaneceu com a casa de Davi, o reino de Israel mudava constantemente, e os reis maus se sucediam uns aos outros. Mas Jeroboão foi terrível, né? E teve outros. Acabe foi um dos piores reis de Israel, né? Vocês conhecem bem a história. Então, todos esses fatores contribuíram para que Samaria fosse visto como um reino idólatra e desviado, ainda que Judá não fosse muito melhor, né, do que Israel. Quando aconteceu em 722 a deportação para a Síria, aí a coisa desgringolou de vez, porque aí trouxeram os idólatras de todas as nações do mundo e os puseram lá em Samaria, como o comentarista frisou, né? Rei Salmaneser II, salvo engano. Então, eu trouxe aqui um mapa do reino de Israel, um reino muito maior, 10 tribos aderiram ao reino de Israel e 2 tribos ficaram com o reino de Judá, né? Eu coloquei aqui o nome das tribos que ficaram, né? Ruben, Simeão, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Azer, Naftali, Efraim e Manassés. Esses 2 últimos eram filhos de José. Então, na prática, nós temos aqui mais uma tribo, né? Tá certo? Se é que podemos dizer assim. Como Levi não recebeu possessão, então houve uma compensação. É bom frisar que ao longo da história de Israel, essas tribos, ora estavam no Reino do Norte, ora estavam no Reino do Sul. Tá certo? É bom frisar isso aí. O nosso irmão Juvenal, Eduardo Juvenal, está contribuindo aqui, informando sobre o capítulo 12 de 1 Reis. Nós mencionamos, estamos apenas adiantando, mas foi bom ele frisar, porque aí se você quiser dar uma lidazinha, você lê o capítulo 12. É bom estar familiarizado com essa história. Tem gente que não sabe muita coisa sobre essa divisão, tem gente que não sabe nem que houve essa divisão. Eu já perguntei para professores de escola dominical, sem querer menosprezar os professores, que não sabiam dessa história. Isso já aconteceu mais de uma vez comigo, tá certo? E alunos nem se fala. Então é importante você conhecer essa história para poder relatar, tá certo? Então nós trouxemos aqui o reino do norte estava lá ligado, lá em cima, a Síria, Damasco, etc. O reino do sul, mais ligado ao Egito e ao reino de Edom, tá certo? Tem um mapa que nós colocamos no nosso post para que você possa entender essa divisão. Às vezes as pessoas não sabem nem onde está Israel no mapa, então é interessante fazer essas pesquisas para poder estar familiarizado, tá certo? Nos tempos de Jesus, aí a coisa já caminhava para áreas pitorescas, né? Chamar alguém de samaritano quase equivalia a chamar alguém de endemoniado, né? Era uma rivalidade total. Os judeus, eles eram sempre exclusivistas, muito exclusivistas. E dentro do judaísmo existiam grupos mais radicais ainda, como os fariseus, como nós já falamos em outras lições, tá certo? E esses grupos, eles não casavam entre si, não tinham bons relacionamentos, nos espaços públicos
se comunicavam grosseiramente e uma série de outras situações. Tá certo? O comentarista fala da fundação de Samaria, do cativeiro, né? O rei Salmaneser sitiou Samaria em 722, mas só em 712 foi que Sargon II, o sucessor de Salmaneser V, eu falei aqui o Salmaneser II, mas é o sucessor de Salmaneser V, né? Que concluiu o cativeiro. Eu já quero ressaltar que essas datas nem sempre são precisas. Às vezes se dá invasão num ano, aí passa um ano cerco a uma cidade, até que falta suprimento e o povo sucumbe. Então aconteceu muito isso ao longo da história. Então você diz, Jerusalém foi destruída em 586 a.C. Na verdade a invasão se deu 1 ano, 2 anos antes, e aí tem o cerco, tem aquelas rebeliões, aqueles grupos que se formam em ataques setorizados, que não surtem muito efeito a longo prazo, e o tempo vai passando. Então essas datas nem sempre são precisas. Nós dizemos por pura referência, né, esses anos, tá certo? Não são de desprezar, né? Não é o caso de desprezar, esses não são inverossímeis, não. São inverossímeis, mas nós temos que ter em mente esse detalhe, tá certo? Essa mescla de povos que falamos anteriormente, que veio para Samaria, né, só veio acentuar essa separação. Eles trouxeram seus costumes, os seus deuses, é um negócio terrível. Essa história está narrada em 2 Reis, capítulo 17, versículo 23, né? O capítulo 17, capítulo 12, 13, 14, é uma série de capítulos que trata da maneira como Deus tratou com o reino de Israel e acabou, né, permitindo que esse reino fosse levado para cativeiro conforme as suas promessas. Ele tinha dito, se vocês se afastarem e forem atrás dos ídolos, serão exilados, né? Tanto ao reino do sul quanto ao reino do norte. Os dois reinos foram exilados, né? Os dois, só que em momentos distintos, tá certo? O reino de Israel foi primeiro, né? Em 712, 722 começou, 712, etc. E 136 anos depois, em 586, a cidade de Jerusalém foi finalmente destruída e o restante do povo foi levado embora. Mas antes, em 605, já tinha havido a primeira deportação, da qual participou inclusive o profeta Daniel, entre outros nobres da corte. Aí vem outra deportação em 597, Reino do Sul, e outra final em 586, frisando novamente que são datas que compreendem vários períodos. Às vezes a invasão se dava num determinado ano, passava 1 ano, 2 anos, o cerco, e depois é que a cidade caía, tá certo? As tribos do norte foram levadas para a Síria. Note bem a distinção. As tribos do sul para a Babilônia. São 2 lugares totalmente diferentes. Tá certo? Nós colocamos um mapa e você vai poder se situar nesse mapa. Vários infográficos para te ajudar. Tá certo? Então não misture as coisas. Reino do norte, a Síria. Reino do sul, Babilônia. Reino do norte voltou do cativeiro? Não. Aquela volta de Esdras, aquela volta de Neemias, é a volta do cativeiro do Reino do Sul. O povo tinha ido para a Babilônia. Aí quando Ciro, rei da Pérsia, assume o reinado de Babilônia, conquista a cidade de Babilônia, tempos depois ele decreta o retorno do povo judeu para a sua terra. Mas é o povo do Reino do Sul. O Reino do Norte nunca voltou. Tá certo? Pelo menos é o que diz 2 Reis 17, 23. Porém, lá em Crônicas, capítulo 30, né, 2 Crônicas, capítulo 30 e capítulo 35, fala que o povo de Israel já tinha sido deportado quando há um pregão, né, promovido pelo Reino do Sul, nos grandes avivamentos de Ezequias e de Josias, convidando o povo do norte para as festividades em Jerusalém. E eles vieram, né? E aí os comentaristas, os estudiosos se dividem. Será que eles vieram porque haviam retornado da Síria e vieram a Jerusalém participar dessas festas? Ou foi o restante do povo tão pobre que o rei da Síria não quis levar, né, a essa questão? Então está aí colocado para que vocês possam pensar a respeito. De todo modo, né,
quando nós lemos lá em Esdras e Neemias sobre o retorno do povo, estamos falando apenas do deportado de Babilônia. Tá certo? Foram eles que voltaram, que não quiseram a ajuda de samaritanos, como disse o nosso comentarista, e etc e tal. Tá certo? Nós colocamos aqui um infográficozinho curto para mostrar a diferença entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte foi atacado em duas levas, 746 e 722, né? E ao longo do tempo houveram algumas incursões, tá certo? Reino do Sul, 605, 597, 586. Né? Reino do Norte, destino Assíria, Reino do Sul, destino Babilônia. Tá certo? Colocamos um mapa aqui para que você possa distinguir onde está a Síria e onde está a Babilônia. Tá certo? O comentarista fala aqui sobre as diferenças entre judeus e samaritanos. Né? O povo judeu havia se mantido relativamente puro, né? Levando aí essa linha de adoração lá no templo. O templo foi destruído em 586, foi restaurado quando Esdras voltou. Já estamos falando do segundo templo construído por Herodes no tempo de Jesus. Tá certo? É importante conhecer esse aspecto da história. Aquele não era o templo de Salomão e muito menos era o templo reconstruído por Esdras. Tá certo? Era um templo que foi construído por Herodes. Tá certo, gente? Então, nós temos aí toda essa história se desenrolando e precisamos estar cientes para poder falar corretamente do assunto. Tá certo? Esdras 1, o rei persa Ciro decreta o retorno do povo do Reino do Sul. Está aqui o Eduardo repassando essa informação. Então, por conta de todos esses problemas, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Tá certo? É uma rivalidade histórica, né? Não caiu de paraquedas na história, não aconteceu do dia para a noite. São anos, são centenas de anos, né? São séculos, e não há como não há como nós entendermos a lição a não ser entender nesse contexto. Por isso houve essa digressão do comentarista, né? Houve essa necessidade. E por isso que nós adensamos também com mais informações para que você possa se situar e entender o contexto, né, no qual Filipe chegou em Samaria para pregar o Evangelho. Não era um contexto fácil, mas era o mover de Deus agindo ali em prol dos samaritanos e mostrando que não há mais gentil, nem judeu, nem homem, nem mulher, nem servo, nem livre. Tá certo? Está todo mundo debaixo da mesma graça, sendo alvo da misericórdia de Deus. Inclusive, durante o ministério de Jesus, ele quebrou muitos paradigmas dessa natureza. Nós aprendemos na história, hoje é o Dia das Mulheres, eu quero já felicitar as irmãs que de repente estiverem nos assistindo, né, que Deus as abençoe em Cristo. A mulher ela tinha um status subalterno na sociedade judaica. Né? Ela, por exemplo, não deveria casar escolhendo o seu próprio marido. O marido era escolhido pela família. Né? O marido dava um dote, a mulher não podia andar de mãos dadas com seu marido na rua, não podia lhe dirigir a palavra, não podia beijá-lo em público, era o seu marido, mas ela não podia fazer isso. Né? Então são aspectos que foram quebrados a partir do nascimento da igreja primitiva. A mulher não podia adorar com o homem no mesmo lugar. Tinha um átrio das mulheres, um lugarzinho reservado onde as mulheres deveriam estar reunidas para adoração. Tá certo? Os homens adoravam no templo, no espaço aberto, tá tudo certo. E as mulheres num cantinho reservado. A partir do cenáculo, mulheres e homens estão adorando no mesmo lugar. Isso foi um escândalo. Aquela colocação e que supostamente os discípulos estavam bêbados, porque aquela hora do dia estavam reunidos no cenáculo falando em línguas, não era apenas porque estavam falando em línguas. Não se pensou que eles estavam bêbados apenas porque estavam falando em língua, porque estavam juntos, homens e mulheres, no cenáculo. Então, havia todo esse contexto negativo contra a mulher. E o pior contexto que havia contra a mulher é que o seu testemunho não era ouvido, não era válido no tribunal. Se uma mulher tivesse testemunhado um crime, fosse testemunho ocular, tivesse visto naquele momento que o crime aconteceu, e ela quisesse testemunhar no tribunal, o seu testemunho não seria válido. E agora está uma mulher testemunhando de Cristo. Imagina aí o impacto desse negócio. Então foi tremendo. Cristo ele quebrou vários paradigmas. Aliás,
os judeus, pelo seu exclusivismo, haviam fechado os olhos para textos da Bíblia que prenunciavam exatamente essa quebra de paradigmas, essa questão de alcançar os gentios. Eles fechavam os olhos, mas nós temos aqui, por exemplo, ouvimos uma palavra maravilhosa do pastor Emílio Garófalo, por esses dias aí de carnaval na Consciência Cristã, falando exatamente do Salmo 87, que eu recomendo vivamente que você leia esse salmo, né? E esse salmo fala exatamente de pessoas de várias tribos, né? Do Egito, da Babilônia, os filisteus, os tíros, os etíopes, né? Que deles se diria em algum momento da história que nasceram em Sião, imagina, né? Para o judeu isso é escândalo, mas era plenamente possível para a palavra de Deus, que já estava pensando como os gentios seriam alcançados. Então, quando Cristo ele exerce o seu ministério, ele já alcança diversas dessas pessoas. Alcançou a mulher samaritana, alcançou a mulher sírio-fenícia, pregou para Herodes, pregou para Pilatos, tá certo? Era coisa impensável para os judeus. Mas Cristo fez isso para quebrar os paradigmas, tá certo? E esses paradigmas não eram divinos. Israel foi colocado na encruzilhada do mundo para anunciar a palavra de Deus. Em momento nenhum Deus tinha proibido Israel de anunciar o conteúdo da Torá ou da Taná para os estrangeiros. Muito pelo contrário, na Páscoa, por exemplo, o estrangeiro seria recebido. Recomendação, pode ler aí Êxodo 14, você vai ver. O estrangeiro ele podia ser recebido. Ele seria circuncidado como um sinal de que estava participando do povo da aliança. Mas ele não podia ser esquecido, não como uma pessoa inalcançável. Pouco a pouco é que os judeus começaram a sedimentar esse exclusivismo barato, bobo, desprovido de qualquer senso divino, para se autoproclamar o povo da promessa. Eles de fato eram o povo da promessa, mas isso não impedia, ele não tornava eles infensos à influência dos povos ao redor, de maneira alguma. Eles tiveram, por exemplo, que usar o papiro do Egito para escrever a palavra. Imagina, usaram o pergaminho de Pérgamo para escrever a palavra de Deus. Imagina se eles não tivessem o papiro, que foi largamente utilizado em primeiro plano, né? Então, não havia isso, tá certo? Já é que se fechou, né? Estar na encruzilhada do mundo, você está lá na Assíria, quer ir no Egito, tem que passar lá. Está no Egito, quer ir na Assíria, tem que passar em Israel, tá certo? Ou ir pelo deserto, que era um caminho mais perigoso, mais complicado, a logística mais complicada. E aí Israel deixa passar isso tudinho para lá e para cá, não está nem aí para pregar para ninguém. Tá certo? É um sério risco que nós, inclusive, corremos. E assim nós chegamos diretamente no segundo ponto da nossa lição, em seus subpontos. Né? Chegou ali o poder de Deus entre os samaritanos através de Filipe. Ele foi impulsionado pelo Espírito Santo, como diz o comentarista, creio nisso, né? Desceu a Samaria para pregar o Evangelho. E ali ele prega o Evangelho. Mas acontecem algumas coisas. Os samaritanos são evangelizados e batizados em água, e não são batizados no Espírito Santo. O texto a entender isso. Né? Isso só vai acontecer com a chegada de Pedro e João, que agora começa a impor as mãos sobre aqueles crentes, aqueles novos convertidos, e eles começam a ser batizados no Espírito Santo. Tá certo? Naqueles dias, era um requisito para o diaconato ser cheio do Espírito Santo. Não confunda com ser batizado. Escolhei 7 varões dentre vós, Atos capítulo 6, versículo 5, cheios do Espírito Santo, de boa índole, que não sejam avarentos, para que sirvam as mesas. Não há, em momento algum, essa questão de ser batizado como pré-requisito para ser um diácono. Não vamos debater porque a igreja hoje usa esse critério e entre outros. Tá certo? Não é o foco da lição. O que sabemos, o que entendemos aqui é que de uma forma ou de outra, o ouvinte de Filipe, apesar de firme na fé, inclusive o próprio Simeão, tá certo? Era alguém que tinha sido batizado, creio que foi batizado. O comentarista dá relevo aqui ao nível de comprometimento dele com a fé, eu endosso as palavras dele, tá certo? Mas nós queremos aproveitar a oportunidade aqui para enfatizar uma doutrina, que é a doutrina do revestimento de poder, a doutrina do batismo no Espírito Santo. Ela é bíblica. Cessacionistas, que são aqueles que creem que o batismo foi para o tempo da igreja primitiva,
Eles pregam que quando uma pessoa entrega a sua vida a Cristo, automaticamente ele já está batizado no Espírito Santo. Isso não é verdade, gente. Tá certo? Isso não é verdade à luz dos textos da palavra de Deus. Essa ocasião aqui é uma delas, capítulo 8 do livro de Atos. Lá no capítulo 19, a mesma coisa. Tá certo? Se diz que no capítulo 19 as pessoas ouviam a palavra, creram e foram batizados. Mas não eram batizados no Espírito Santo, até que os apóstolos vão lá, pregam, e aqueles homens tanto foram batizados como falavam em línguas e profetizavam. Tá certo? Então são situações distintas conforme a palavra de Deus. Se alguém não crê assim, paciência. Né? Outro aspecto importante aqui que devemos ressaltar, eu fiz questão de ressaltar, é que não existem fórmulas para o batismo no Espírito Santo. Nós usamos orar pelas pessoas para que elas sejam batizadas, convidando-as a vir à frente e que repitam glória, aleluia, que peçam para ser batizada, etc. e tal. Mas essa fórmula é um mero costume. Tá certo? As pessoas podem ser batizadas sentadas. Eu já vi gente ser batizada sentada. Eu já vi gente ser batizada em pé. Já ouvi de pessoas que foram batizadas sonhando. Né? Sonhando que foram batizadas e acordaram falando em línguas e continuaram falando em línguas. Tá certo? Então, não há padrão, não há fórmula. Tá certo? A única regra que nós percebemos aqui é a que as pessoas queriam, desejavam receber. Tá certo? E aí o que acontece? À medida que criam, recebiam. Tá certo, gente? É isso que temos. Os registros também favorecem a questão da imposição de mãos. Né? Infelizmente, é uma prática que caiu em desuso entre nós. Né? E hoje é raríssimo alguém impondo as mãos para que as pessoas sejam batizadas. Né? E principalmente lideranças. É muito raro isso. Ora, se há até pouca oração com imposição de mãos para a cura de enfermos, imagina para o batismo no Espírito Santo. Então, que fique muito claro, não existem regras, tá certo? Para o batismo no Espírito Santo. Basta que a pessoa queira, creia e que Jesus batize, é Ele que batiza, tá certo? A imposição de mãos não garante o batismo. Quantas pessoas, de repente, os apóstolos impuseram as mãos e não foram batizados? Inclusive até o apóstolo Paulo, salvo engano, lembra, cuidado para não impor precipitadamente, tanto para a unção do ministério como para um ato de volição pessoal. Eu vejo que uma pessoa quer ser batizada, etc., ou quer ser curada e impõe as mãos precipitadamente sem ter nenhuma direção de Deus. E aí nada vai acontecer. Tá certo, gente? O comentarista ele fala aqui do suicídio teológico. No suicídio teológico, enfatizando essa questão de que o batismo do Espírito Santo não é uma experiência climática que acontece esporadicamente. Houve um começo em Pentecostes e é uma experiência que vai se repetir ao longo da história, com todos aqueles que sejam salvos na pessoa bendita de Jesus e queiram. De repente, é um sensacionista que não está nem aí para o batismo, paciência. Eu acho assim, eu concebo o batismo do Espírito Santo como um presente à sua disposição. Tem uma ilustração que eu li em algum lugar dizendo que um cidadão chegou no céu e tinha um bocado de presentes endereçados para ele. E ele chamou um dos anjos e disse, olha, como é que esses presentes nunca chegaram na minha casa? Estavam todos endereçados para mim. Aí o anjo olhou para ele e disse, você nunca pediu? Então é essa a questão. Eu enxergo também os dons espirituais e o batismo do Espírito Santo como uma antessala do céu. Experiências que nós só vamos ter quando chegarmos lá no céu. E que Deus quis antecipar para nós em pequenas porções. Aquilo que nós sentimos ao falar em línguas, ao profetizar, ao sermos usados em um dos dons, é uma amostra grátis do que vai ser o céu. E as pessoas podem querer ou não. E isso não quer dizer que vão ser menos salvos ou mais salvos, pertencem à categoria mais elevada, mais especial, que tem um maior contato com Deus. Não. Simplesmente a pessoa não quer, é como ter uma experiência com Deus. Tem gente que gosta de orar, tem gente que gosta de ler a palavra, tem gente que não gosta de ler a palavra. Tem gente que não gosta de orar, tem gente que gosta de evangelizar e tem gente que não gosta de evangelizar. Paciência, tá certo? São coisas que estão à nossa disposição, é um arsenal, uma caixa de ferramentas que a gente vai usar se quiser. Se não quiser, a gente deixa ela bem bonitinha, bem ornamentada e até mostra para os amigos, aí, caixinha bonitinha eu tenho, mas
Nunca usou, tá certo? Eu gostaria de aproveitar aqui essa colocação do subsídio teológico para enfatizar uma coisa que eu aprendi com Napoleão Falcão, né, nos idos lá de 1900 em bolinha, quando eu era jovem, né, na Igreja do Senhor Jesus. Em uma das suas pregações ele disse que Deus só enche alguém para enviar ao campo, ou seja, não é o campo missionário apenas, é enviar ao trabalho, para fazer alguma coisa. Então nós devemos desconfiar de avivamentos, de revestimentos, de supostas pessoas cheias do Espírito Santo, que não têm disposição nenhuma para fazer nada para Deus. Tá certo? Então, esse tipo de revestimento é carnal, serve apenas à carne. Eu estou cheio, estou já estourando, estou explodindo de tanto poder. Aí chama para evangelização, não vai, chama para oração, não vai, chama para ajudar, não vai. Paciência. Né? Eu desconfio de crentes que se dizem cheios sem aptidão para fazer a obra do Senhor. Tá certo? Um outro problema é essa questão de marcar a ocasião para avivamento. Eu estive à frente de congregações há alguns anos, marquei avivamentos, não tenho nada contra um pastor amigo, ou mesmo que eu não conheça, que marque lá o seu avivamento, está tudo bem, está tudo tranquilo. Porém, nós devemos enfatizar que o crente deve ser avivado todos os dias. Avivamento não é nada climático, como disse aqui o nosso comentarista, nada cíclico, né? Avivamento de ocasião, avivamento ocasional, não. Avivamento é sempre. Né? Quantas vezes eu tive a experiência, não sei se você já teve, se não teve, eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu, mas busque experimentar esse tipo de experiência, é sentir a presença de Deus e chorar sem ter nenhuma correlação com o que está acontecendo no culto. Eu estou no culto, está se cantando um hino, muitas vezes eu não estou nem prestando atenção na letra, mas eu estou ligado com Deus. Não se trata de um culto egoísta, se trata de um culto centrado na pessoa de Cristo. Você está ligado com Deus, sentindo a presença dele, e de repente você até fala em línguas. E não tem nenhuma correlação com a pregação, com o hino que está sendo cantado, com nada disso. É apenas que você está avivado. Tá certo? Então nós devemos ser crentes avivados, e não ser apenas avivados de ocasião. Tá certo? Tem esses congressos, essas confraternizações são importantíssimas. Importantíssimas. Eventos mais diversos. Eu acabei de vir agora da Consciência Cristã. É um evento que acontece sempre no Carnaval, ali em Campina Grande. Maravilhoso, abençoador, abençoado, participativo, muita gente, milhares de pessoas. Mas isso não pode ser, irmãos, ocasional. Nós temos que ter o avivamento todos os dias, temos que ler a palavra todos os dias, buscar ao Senhor todos os dias, orar todos os dias, buscar ser santo todos os dias. Não, agora tem um avivamento, aí eu vou me preparar para ser uma pessoa. Aí nós acabamos como Israel. Israel fazia aquelas festas, né? A Páscoa, agora é a Páscoa, vamos todos para Jerusalém, arreda daqui, fecha a casa, pega aí os meninos, os animais, e vamos embora todo mundo para Jerusalém. Era maravilhoso, haviam 7 festas principais, entre outras, tá certo? Era uma coisa linda. E nos outros dias, o que é que Israel fazia? Né? Pouco a pouco o povo foi perdendo aquele contato com Deus, porque era um avivamento ocasional, tá certo? Nós temos que buscar ao Senhor em todo momento, tá certo? O apóstolo Paulo e outros que escreveram, o Senhor Jesus, sempre enfatizando essa questão de orar sem cessar, buscar sem ocasião, orar, interceder, etc. Uma série de outras situações na vida cristã que nós temos que fazer diariamente, tá certo? Nós não devemos, agora vamos acabar com os avivamentos. Não, faça os seus avivamentos, faça os congressos, faça as confraternizações, faça os eventos, é bênção. Mas enfatize que essas coisas, como avivamento, devem ser buscadas todos os dias, e não apenas em ocasiões. Um evento anual, que o povo é avivado, não sei o que, não pode ser assim, tá certo? Agora o texto vai enfatizar aqui Simão, o mágico Simão, que era muito mais um fanfarrão, né, caricato, uma pessoa que estava apenas buscando se dar bem, sem muito esforço, né? Não é uma figura muito difícil de encontrar hoje em dia, inclusive na igreja, né? Temos aí pregadores que não querem se submeter a uma liderança espiritual, querem flanar pelo Brasil e até pelo exterior, etc. e tal, cobrando altos cachês, tá certo?
querem submeter a igreja a modismos, né, para estar bem. Então, Simão era um tipo assim, só que ele não era crente anteriormente, né? Então ele vivia da prática da sua magia, etc. e tal. Nisso, Simão se converte. E quando Simão se converte, ele começa a observar que chegaram agora Pedro e João, e à medida que eles estendiam as mãos sobre as pessoas, elas eram batizadas no Espírito Santo. E Simão disse, olha, vou acrescentar isso ao meu arsenal de mágicas, ao meu arsenal de, né, teatro, de encenação, de números, né, no meu espetáculo. E ele se deu mal, porque no instante que ele quis comprar esse dom, né, esse recurso de Pedro e de João, ele foi duramente repreendido e até amaldiçoado, né? Não sei se a maldição se cumpriu na sua vida, né? A Bíblia não fala diretamente, diz apenas que ele pediu para que rogassem por ele para que não acontecesse aquilo. Não sei se ele foi ouvido, né? Mas enfim, ele se deu mal, acabou não recebendo aquilo que pediu, tá certo? E nós devemos ter muito cuidado com essas pessoas que se dizem importantes, que insinuam ter grande vulto, né? Que se fazem a si mesmo como grandes personagens. Geralmente são pessoas que não têm muito o que mostrar, não tem muito conteúdo, tá certo? Um outro ponto que eu quero enfatizar aqui é que Pedro e João também não foram na onda de Simão, porque às vezes acontece isso. Tem alguém que se julga importante, e aí pavoneia, adula, bajula, como temos muitas vezes entre nós, e aí o que acontece? A pessoa que é o Pedro e João da história, que é o líder, que é o crente, que é aquela pessoa que tem, de fato, dons da parte de Deus, que tem um cabedal espiritual, se presta a ser comprado pelo Simão, né? E isso é terrível, muitas vezes. Tá certo? Nós temos casos na igreja do Senhor Jesus, pode procurar aí, raciocínio um pouquinho, que você vai encontrar gente assim, que se presta aos Simeões da vida, né? E aí é terrível. Nós temos o Simeão, que está sempre disposto a comprar, a levar vantagem e oferecer alguma coisa para ter um cargo, para ter um espaço na igreja, né? E temos também o Pedro e João, que não devem se deixar comprar, né? Tem os dois lados da questão. E esse comportamento não é raro no meio da igreja do Senhor Jesus, tá certo? No segundo subponto desse terceiro ponto, Filipe em Samaria, nós temos a questão da operação de milagres, né? Simão, ele quis comprar, como nós já falamos, e Pedro disse para ele, o teu coração não é reto diante de Deus. E o que tinha levado, de repente, Simão até aquele momento, até ele se batizar nas águas, tinha sido os milagres que Filipe operava naquela igreja. E milagres, gente, a operação de milagres traz esse risco. Pessoas que estão seguindo a igreja pelo milagre e não por uma conversão genuína. Isso é perigosíssimo, né? Eu já vi gente aceitar Jesus para ser curado. E à medida que ele recebia profetadas, ele foi ficando por ali. No dia em que aquela pessoa doente faleceu, seus familiares se desviaram, porque a profetada não se cumpriu. Tá certo? Isso não é raro acontecer, né? Existem profetadas para tudo. Tem aí agora a profetada de Facebook Live. O cara faz uma Facebook Live como essa que estamos fazendo e começa agora a dar profecia à torta e à direita para todo mundo. Tá certo? É preciso ter muito cuidado com isso. Tá certo? Conheço casos de pessoas também que foram curadas e estão na igreja não porque nasceram de novo, mas porque estão com medo que a doença volte. Passaram por um quadro de câncer, por exemplo, e foram curadas. E aí vão ficando ali na igreja e não saem para não haver uma reincidência do câncer. Isso não pode acontecer. Pode ser que até alguém venha à igreja com medo do inferno, trazido porque foi curado de uma enfermidade, etc. Mas nós temos que crescer, amadurecer espiritualmente. Nós não estamos aqui porque fomos curados, nós estamos aqui por causa de Cristo, para sermos salvos da ira futura, para sermos perdoados dos nossos pecados e termos o nosso nome escrito no livro da vida.
Esta é a razão acima de todas as outras razões, tá certo? A cura pode ser até um chamariz, não há nenhum problema. Nós vemos que diversas vezes ao longo do livro de Atos, por exemplo, pessoas foram atraídas pelas curas que aconteciam. E a igreja pode exercer essas curas e atrair multidões. Isso já aconteceu dezenas de vezes ao longo da história. Só não pode continuar nisso aí. Tem que haver pregação da palavra, ensino, maturidade espiritual, para que as pessoas entendam que a cura não é tudo. Inclusive o próprio Jesus disse, olha, se o teu olho te escandaliza, arranca fora. Melhor você entrar cego no reino de Deus do que com os 2 olhos entrar no inferno. Né? A questão caminha por aí. Então, precisamos ter cuidado com a operação de milagres. O pastor Josué Brandão, certa vez, estava pregando e dizendo que, por direção de Deus, estava pregando e um paralítico foi curado. A igreja só faltou pular pelo telhado, aquela agonia toda, todo mundo glorificando e adorando a Deus. Nisso, ele faz convite e dezenas de pessoas aceitam Jesus e ninguém dá uma glória. E ele foi obrigado a repreender a igreja. Olha, gente, o maior milagre que está acontecendo não é aquele homem levantado da sua cadeira de rodas. É de fato um milagre, uma coisa que chama atenção. Mas o maior milagre foi esse aqui, ó. Dezenas de pessoas que se entregaram a Cristo. Então, é preciso que a gente fale isso para os nossos alunos. De repente tem alguém ali que não nasceu de novo porque está apenas fiado, né, confiado nos milagres. Tá certo? Nós não mercadejamos milagres, nós não vendemos milagres. Tá certo? A nossa preocupação primordial, a preocupação número 1, é anunciar a Cristo crucificado, com poder para perdoar os pecados e salvar o homem da perdição eterna. Essa é a prioridade da igreja. Tá certo? Da verdadeira igreja, ao menos. Queremos saudar ao Ezequias Alves, né? Deus te abençoe, querido. Queremos agradecer aqui ao Sóstenes Amaral, que está convidando o pessoal lá para a escola dominical em Santo Antônio. O Eduardo Juvenal também está fazendo o merchan dele e convidando os irmãos para Igaraçu Centro. Né? E eu quero incentivar os alunos a não ficar em casa. Essa palavra que estamos trazendo, esse subsídio que estamos trazendo, é apenas um reforço. Tá certo? Tudo vai culminar lá na sala da Escola Bíblica Dominical. Tá certo? Nós fazemos esse trabalho e nos domingos fazemos questão de estar na Escola Dominical. Às vezes somos convidados para dar uma palavra numa escola, numa classe ali no Templo Central em Abreu Lima, que é a igreja que cultuamos no momento. E na maioria das vezes estamos na nossa classe, a EBD English Class, que é uma classe voltada para o ensino da lição do domingo em inglês. Tá certo? Nós temos ali classes em inglês, espanhol e italiano. E aí você escolhe qual é a língua que você tem afinidade, tem alguma noção. Vai lá e participa da aula. Tá certo? E não precisa ter profundidade, é ser fluente nas línguas. Basta que você tenha algum conhecimento e aí você vai aproveitar alguma coisa. Eu confesso a vocês que eu não sou fluente, né, em inglês, mas busco aprender sempre alguma coisa ali com os meus professores, o Josué e o Eudes, que sempre estão trazendo ali o assunto em inglês, tá certo? No terceiro subponto do terceiro ponto, o comentarista está falando aqui de simonia. O nome Simão deu origem a essa palavra, que é a prática de vender e comprar as coisas sagradas. Oferecer, por exemplo, cura através de uma oferta, em troca de uma oferta. Né? Aí vem a barganha, a teologia da prosperidade, uma série de outros conceitos que se enraizaram, irmãos, entre nós. A coisa é tão diversificada que muitas vezes você nem consegue identificar. Aí vem o óleo ungido, vem a areia ungida, as pedras do Jordão, a água do Jordão e uma série de outras situações, né, ofertadas por determinadas igrejas inescrupulosas, né, em programas de televisão de gosto duvidoso, e não há aprendizado. Não se fala de salvação, não se fala de redenção, de perdão de pecados. A ênfase é no milagre, né, na prosperidade, para que as pessoas possam ir doar alguma coisa e receber algo em troca. Tá certo? Isso não é bíblico, é condenável eticamente, tá certo? E é uma prática terrível, tá certo? É uma prática que encontra respaldo, porque, por outro lado, as pessoas gostam de ir atrás da vantagem, né?
funciona mais ou menos como uma loteria. Nós até falávamos sobre isso já no blog, colocamos lá um artigo sobre isso. Todos os que caem no conto do bilhete premiado estão atrás de uma vantagem. Você vai na rua, o cidadão diz, olha, encontrei um bilhete. É um bilhete premiado. Agora, eu não tenho como ir lá na lotérica, troca esse bilhete. Você pode me ajudar? Ou eu não estou com tempo, o bilhete vale 1 milhão. Mas se você me der aí 10 mil reais, eu deixo esse bilhete contigo. E aí cresce o olho, né? As pessoas começam a ficar engodadas com aquela vantagem momentânea. E o que acontece? São vítimas do estelionato. Tá certo? Então nós temos que ter cuidado com o estelionato espiritual, com os falsários espirituais. Tá certo? Se nós procuramos um médico com CRO, com o CRM, né, o CRO que é dentista, mas procuramos uma pessoa credenciada, jamais alguém faria um tratamento médico com um médico que não é formado, por exemplo. Como é que nós vamos procurar um pastor inescrupuloso, um pastor inidôneo, uma pessoa comprovadamente, tá certo, afeita a práticas heterodoxas que não tem respaldo na palavra de Deus? Mas essa é a realidade que muita gente segue, tá certo? Indo atrás da vantagem, óleo ungido, água ungida e uma série de coisas, tá certo? Até mesmo pastores sérios muitas vezes caem nesses engodos. A sua igreja começa a minguar a sua audiência e ele começa a olhar para a igreja do vizinho. Lá ele tem promessa, tem teologia da prosperidade, tem água ungida, tem areia ungida, tem isso, tem aquilo. Então ele começa a adotar essas práticas para atrair o povo, né? Igrejas sérias aderem aos modismos para fazer a famosa pescaria monetária. A oferta está caindo e ele começa com aquelas artimanhas para atrair pessoas que vão ofertar para crescer, né, a sua receita. E acaba negociando as coisas de Deus. É uma vertente, é uma versão da simonia, tá certo? Então nós temos que ter cuidado, tá certo? Cuidado para não crescer o olho nas coisas que o mundo oferece e trocá-las pelas coisas de Deus. As coisas de Deus não se negociam, tá certo, gente? E aí nós caminhamos para a conclusão dessa lição. Nós nos estendemos muito mais do que pensávamos a princípio, tá certo? Foi necessário falar aqui de muitas coisas, né? Tem muitas outras coisas que nós não falamos, obviamente, tem muita coisa que a lição fala e nós não falamos, muita coisa que outros subsídios falam e nós não falamos, e vocês estão aí com a oportunidade de analisar o nosso material e utilizar segundo aquilo que for possível dentro das suas oportunidades, tá certo? Então, Deus abençoe a todos. Acesse o comentário. Daqui a pouco nós vamos disponibilizar esse vídeo. Vamos fazer o download a partir do Facebook. Vamos colocar no YouTube e inserir no post. É uma coisa que demora um pouquinho por causa da velocidade da internet. Mas você já pode ir aí mastigando devagarinho com o conteúdo do nosso post. Tá certo? Agradeço a sua atenção. Convido novamente você a vir aí no próximo domingo à Escola Dominical. Que Deus abençoe a todos. Obrigado a todos quantos deram a sua honrosa audiência. Tá certo? O Senhor em Cristo continue te abençoando em nome de Jesus.